Olá, boa noite, amigos. Boa noite, caminheiros no bem. Nossos amigos, amigos dos nossos amigos, familiares. Eu sou a Ludmere Picelli, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli. Olá, pessoal do Japão. Cumprimento na pessoa do amigo JK, que está levando nossa live de Maringá para o mundo, sendo transmitida através da emissora Faculdade do Reino em tempo real. Nesta semana de bênçãos, citaremos uma frase do livro Impermanência e Imortalidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito amigo Carlos Torres Pastorinho, que diz: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. E para nos auxiliar em nossas reflexões desta noite, em busca da verdade, mais uma vez temos a alegria de receber um grande amigo. Convido para adentrar a nossa sala de hoje, Telmo Flores dos Santos, para proferir a live intitulada Atributos Essenciais. Bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez em nosso meio. Obrigado, é sempre uma alegria estar com vocês, né? Principalmente pela história de amizade familiar de longa data, né? Já então, somos parentes de amizade longa mesmo, graças a Deus. Faz tempo. Não vou nem citar o tempo aqui para não causar nenhum desconforto, né? Deixa quietinho. Mas vamos lá. Muitos já o conhecem. Vou falar mais um pouquinho de você, tá bom? Menino natural de Santo Ângelo, menino, né? Representa aqui a Casa Espírita João Guignone de Campo Largo, onde é conselheiro, expositor, desde 2001. No Movimento Espírita do Paraná, foi vice-presidente e presidente por 2 mandatos da União Regional Espírita do Paraná, da região Oeste. Foi conselheiro da Federação Espírita do Paraná também. Tem participado como expositor da doutrina espírita em vários estados brasileiros, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, aqui no Paraná e no exterior também. E hoje estamos chegando, né, a mais de 30 países com essa live que o JK está nos fornecendo, o link para que cheguemos aos corações humanos de longe também. E o nosso amigo palestrante, o Telmo, atuou por 2 anos no programa espírita televisivo Espiritismo em Palavras Simples. Profissionalmente, é oficial aposentado da Força Aérea Brasileira, que no início desta sua carreira nós tivemos a honra de conhecê-lo, através do nosso irmão Ludmere Picelli. Telmo, meu querido amigo e irmão, família já mesmo, fique à vontade para expor suas reflexões desta noite. A CELP é toda sua. Muito obrigado. É uma alegria, como já disse inicialmente, de estar com vocês, refletindo um pouco com esta família que é do coração e os outros irmãos aí pelo mundo que nos dão a honra e a oportunidade de refletirmos juntos, refletirmos as lições trazidas pelo Cristo, esclarecidas e revividas essas lições pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, mas a doutrina é dos Espíritos, como nos diz a obra básica desta doutrina, o Livro dos Espíritos. Kardec deixa isso muito claro. Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, homenageamos, né, nesse dia a trágica desencarnação do Cristo, quando ele termina de forma trágica pelas nossas intolerâncias e ignorâncias de todas as épocas, porque ainda não tínhamos e não temos ainda adquirido ainda por completo a verdade que liberta, proposta pelo próprio Cristo. Ele deixa o corpo físico de forma trágica, cumprindo com isso a sua missão.
cumprindo a sua missão no corpo físico, porque ele nunca esteve ausente, ele está sempre conosco. Mas estando no corpo físico, ele nos deixou o maior legado possível de imaginar. Nenhum outro pensador deixou e nem provavelmente nenhum outro deixará legado maior do que este que o Cristo nos deixou para, como orientador, como mestre, como modelo e guia que foi e o é para a humanidade. O foi no corpo físico e o é a partir do plano espiritual para a humanidade. É o emissário divino maior. Então, nós comemoramos, homenageamos, não é nem comemoramos, homenageamos este momento da saída do corpo de forma trágica pela crucificação, que todos nós conhecemos. Mas o importante é o legado que ele nos deixou, e até neste momento ele apresentou uma grande lição. A lição do perdão. Que ele já havia falado a Pedro, já havia falado tanto sobre o perdão, mas ele deixou uma lição de perdão naquela situação trágica que estava. Ele pede ao Pai pelos seus algozes, porque eles não sabem o que fazem, porque são ignorantes, não conhecem a verdade ainda que liberta. 2000 anos depois, será que já conhecemos? Mas, para entrarmos mais precisamente naquilo que me propus, eu lembro uma passagem do Cristo. Ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer a espada. E talvez até por isso alguns interpretaram esta lição dele, que sempre, todas as lições dele foram parabólicas, metafóricas. Todas as suas lições, alguns entendendo que ele trouxe a espada para a guerra, fizeram guerra em seu nome. Mataram em nome do Cristo. Quando ele fala do amor, quando ele propõe o amor, o perdão incondicional, nós matamos em seu nome, porque não entendemos a sua tarefa e a lição que ele nos deixou. Então, essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Na verdade, a espada que Jesus nos trouxe, se pegarmos o conjunto da sua obra para o adequado entendimento, não dá para entender a sua obra de forma isolada, porque se pegamos o ensinamento que foi falado por parábolas ou de forma metafórica, numa linguagem parabólica, se pegarmos isolado, nós corremos o risco de a interpretação de um negar o outro. Então, precisamos interpretar no conjunto da obra. E o conjunto da obra nos mostra que ele trouxe lições para travarmos uma luta contra os inimigos internos. É uma luta interna conosco mesmo. E esta luta interna, esses inimigos internos, quando a gente exterioriza as suas ações, trazem os conflitos que vivemos externamente. No lar, no ambiente de trabalho, no trânsito, por aí afora. Culminam nas guerras entre nações, quando reúnem a somatória dessas perturbações de um povo, liderados por um perturbado, entram em conflito com outro povo, com as suas perturbações, liderados por outros perturbados. E nós temos as guerras assassinas. Mas Jesus não trouxe espada para isso. Ele trouxe os recursos para travarmos essa luta conosco mesmos, com as nossas guerras internas, com as nossas doenças internas. Ele trouxe o remédio para tratarmos todos os nossos conflitos e as nossas perturbações, para que não crucifiquemos mais ninguém, para que não assassinemos mais ninguém, e assim por diante. E até penso que se ele voltasse hoje, será que ele não seria crucificado de novo? Porque ainda não aprendemos por completo as suas lições e não trouxemos as suas lições para o nosso íntimo. Então, o objetivo que ele nos traz são lições para a conquista das virtudes. As virtudes que no seu conjunto, na sua somatória, compõem o que eu costumo chamar do bolo amor. São os ingredientes que compõem esse bolo. Então, as lições para amarmos. Mas um amor produtivo, que chamamos de caridade. Na verdade, quem ama efetivamente produz a caridade. Mas para a gente poder entender que só o amor, por si só, como sentimento, seria pouco. É preciso que ele se transforme em obras. Mas é verdade que quem ama não se dissocia disso. Quem ama efetivamente produz. Mas de qualquer forma, vamos usar o exemplo da guerra. Para que
produzamos essas guerras assassinas, nós precisamos treinar pessoas com as armas apropriadas. E cada vez vamos aperfeiçoando mais as nossas armas. E cada vez mais nós somos hábeis com as nossas armas. Cada vez mais elas são capazes de matar por escala. Mas é preciso que haja habilidade para usar essas armas. Então, se Jesus nos trouxe a espada, da mesma forma, precisamos adquirir habilidade com estas armas, entre aspas, que ele nos traz, com essa espada que ele nos trouxe, para travarmos a luta e vencermos os inimigos internos. Esses inimigos internos, eles têm origem na ignorância, mas são chefiados pelo egoísmo. Então precisamos travar essa luta interna, e é isso que ele nos trouxe, essa arma que ele nos trouxe. Então precisamos exercitar habilidades no uso das lições que ele nos trouxe, conhecendo as verdades libertadoras que ele nos trouxe, buscando conhecer e aprofundar o entendimento dessas verdades. Então, nós precisamos adquirir algumas habilidades para irmos cada vez mais mudando os nossos comportamentos, as nossas atitudes e melhorando o mundo interno, vencendo esses inimigos internos e, por conseguinte, melhorando o mundo externo, o mundo das nossas relações, porque as nossas relações estão associadas, consorciadas, e são fruto daquilo que temos internamente. Ninguém produz diferente daquilo que tem internamente. Então, a nossa produção, as nossas obras são de acordo com aquilo que temos internamente dentro de nós. E se você acha que a sua obra, que aquilo que você está produzindo e oferecendo ao mundo não está bom, é preciso fazer uma mudança, uma revisão, fazermos uma análise. Como é que estamos usando tantos recursos que o Criador nos ofereceu ao longo dos milênios? Mas especialmente os recursos trazidos há 2 milênios por Jesus. Estes recursos são os recursos definitivos, vividos e revividos há pouco mais de 160 anos pela doutrina dos espíritos, que nos traz novos esclarecimentos. Era o momento apropriado, a era da razão, falaremos um pouquinho adiante sobre essa questão da razão. Então, o que estamos fazendo dessas lições? Para fazermos uso delas, precisamos desenvolver em nós alguns atributos. Na verdade, esses atributos, poderíamos chamar de virtudes, não estão dissociados. Eu estou fazendo uma separação apenas didática, para que a gente possa entender um pouquinho cada um desses atributos e caminhar. Mas eles caminham juntos e são desenvolvidos e conquistados gradativamente. Mas alguns desses atributos são linha de frente para o nosso progresso, para a nossa evolução, para conquistarmos os outros. Então é preciso que alguns impulsionem os demais. Então, por isso eu chamei que alguns atributos são essenciais. São o carro-chefe, que deve nos conduzir e nos levar nessa direção. E o primeiro atributo, e mais, vamos dizer, mais importante, mais significativo, é aquele que nos oferece a energia para nos movimentarmos. Qual seja? A fé. A fé que remove montanhas. Kardec colocou esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Então, a fé que remove montanhas. E nós estamos aí em busca da fé. Desde os primórdios da humanidade, nós estamos buscando nos abastecer dessa energia chamada fé. Eu costumo dizer que é energia porque é a energia que vai alimentar o motor vontade na direção de movimentar o carro evolutivo de nossas vidas. Então, a fé é a energia que movimenta o motor. O motor sem energia não anda, não movimenta o carro. E nós não evoluímos. Fazendo essa metáfora, então a fé é a energia que movimenta este motor vontade. E este motor movimenta o carro da evolução. Então nós precisamos da fé. E temos buscado encontrá-la, encontrando, evidentemente, o Criador. Começamos a buscar uma fé primitiva, através do paganismo, que depois, com
com auxílio do povo judeu, de Moisés, das lições do Velho Testamento, foi caminhando para uma fé, para um Deus único, para uma fé um pouquinho mais real, encontrando e nos apresentando mais claramente, um pouquinho mais claramente, o Criador. Mas ainda foi uma fé cega, uma fé que é frágil. A fé cega é frágil, porque se te perguntarem por que você crê, você não sabe responder. Então, se você não sabe responder, ou se você responde, porque meus pais criam, porque minha família sempre foi desta filosofia religiosa e acreditou em Deus e assim por diante, então a minha fé é essa. Ela é frágil, porque eu não sei porquê dela. Mas aí chegou Jesus nos falando de um pai de amor, amoroso, um pai bom, misericordioso. Já era hora de nós compreendermos um pouquinho mais o Criador, mas mesmo assim, nós ainda ficamos na fé cega daqueles que precisam ser conduzidos e não se conduzem. Mas aí chegou a era da razão da humanidade. Eu coloco a era da razão aí pelo século XIX, quando surgiram um número maior de grandes pensadores e trouxeram grandes lições para a humanidade que nós estamos desfrutando até hoje. E há um progresso permanente no conhecimento da humanidade, principalmente na ciência. Mas era o momento de vir um convite à fé raciocinada. A fé raciocinada, como propõe Allan Kardec. E ele vai dizer, nesse capítulo 19, com auxílio dos espíritos, ele vai dizer que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque é o uso da razão. É uma fé que nós encontramos através da compreensão. Ela é conquistada, é uma energia que a gente abastece. Abastece como? Encontrando e compreendendo o Criador. Não compreendendo de forma absoluta o Criador, porque a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos já nos disse que é impossível o homem compreender a natureza íntima e profunda de Deus. Mas compreender um pouquinho o Criador, compreendendo a obra. Porque Deus não cabe ainda em nós, o incomensurável caber completamente em nós é impossível. Mas podemos nos aproximar da compreensão de Deus, como propõem os Espíritos na resposta à pergunta número 4. Eu vou resumir: pela obra se conhece o autor. Então a gente olha a obra e percebe a grandeza do autor, porque aí entra a própria ciência, como responde os Espíritos. A ciência nos diz que todo efeito exige uma causa que lhe tenha dado origem a este efeito. E se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. É uma maneira de, pela inteligência, pela compreensão, pela razão, mesmo sem ver Deus, mesmo sem compreendê-lo de forma profunda, podemos encontrá-lo observando a sua obra. E não faltam obras maravilhosas do Criador para encontrá-lo, para falar dele. A obra fala dele. A nossa obra fala de nós, a cada um segundo suas obras de Jesus. E a obra de Deus fala dele. Então, quando olhamos a natureza, a beleza de um pôr de sol, a beleza de um céu estrelado, a beleza do sol, a beleza de uma flor desabrochando, são efeitos altamente inteligentes. Tem que ter uma inteligência por trás e não tem a mão do homem, que se acha a maior inteligência do universo. Por prepotência, por ignorância mesmo. Portanto, olhando a obra é uma forma de encontrarmos e abastecermos de fé. Porque olhando essa obra maravilhosa, fantástica, que está ao nosso alcance todos os dias, em todos os momentos, não só nos dias de sol, de céu estrelado, mas também nos dias de chuva, da chuva que abastece e nutre a nós, que mantém a vida, como a luz do sol é vida, a chuva, a água também é vida. Observando essa natureza maravilhosa, encontramos o Criador. E o efeito inteligente tem que ter uma inteligência por trás, e muito superior à inteligência do homem. Olhando para nós, essa máquina maravilhosa, que utilizamos para transitar neste mundo, a máquina mais perfeita que tem conhecimento, encontramos o Criador.
A ponto, inclusive, da ciência, de alguns cientistas encontrarem Deus dessa forma. Eu me refiro muito ao Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma. Ele era ateu. Ele afirma isso. Mas ao fazer seus estudos de ciência e ver o funcionamento dos órgãos biológicos, principalmente na questão do DNA humano, do DNA de uma maneira geral, da biologia de uma maneira geral, especialmente humana, ele chegou à conclusão que não, algo tão perfeito tem que ter um autor. E abasteceu-se de fé. Uma fé raciocinada. Por óbvia que é, só não enxerga quem não quer. Acreditar que algo tão maravilhoso que temos no universo, desde a vida, desde esse universo imenso, infinito, acreditar que isto foi feito por obra do acaso, é desafiar o uso da inteligência. Então, precisamos usar a razão para encontrar Deus. Mas também precisamos encontrar Deus para entender nós mesmos, para entender a finalidade de estarmos aqui, a nossa condição. Precisamos encontrar Deus pelos atributos também. Quais são os atributos da divindade? Quais são os atributos de Deus? Muitas vezes questionamos quando a nossa fé é cega e bate uma dor muito intensa. Para muitos, nessa pandemia que estamos vivendo, por certo, quantos não se manifestaram na partida de um ente querido pela pandemia ou por outro motivo qualquer? Quantos não se manifestam, Deus não é justo? Eu não merecia isto? Mas será que alguém, criador desse universo maravilhoso, de tudo que temos no universo, será que ele seria injusto? Então temos que pensar nos atributos da divindade para entender até mesmo os nossos compromissos, porque Jesus nos propõe que caminhemos na direção da perfeição divina, e o que caracteriza a perfeição divina são seus atributos. Quais são os atributos da divindade? Já nos dizem as Escrituras que Deus é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Mas quais são os atributos das suas ações, por exemplo? Kardec nos auxilia, como tantas obras nos auxiliam, o próprio Cristo nos auxilia, nos mostrando que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Mas aí a gente olha uma série de situações e vivências de ocorrências em nossas vidas e colocamos em dúvida isto. Então temos que nos questionar, e Kardec nos traz uma proposta fantástica, muito racional, como não poderíamos esperar diferente do codificador da doutrina espírita, cuidadosa. No capítulo 2 da obra A Gênese de Kardec, nos traz, no capítulo 2, falando de Deus, falando dos seus atributos, falando da providência divina. Mas ele utiliza uma questão muito lógica para falar dos atributos da divindade. Por que lógica? Porque diz o seguinte: se Deus cometer um ato de injustiça, não seria Deus. Racionalmente, pela grandeza do Criador, usando a razão, por isso a fé tem que ser raciocinada, a fé que é sustentável, inabalável, usando a razão, nós temos que entender que se Deus cometesse um ato de justiça, não seria Deus. Por quê? Porque um ser superior, criador desse universo imenso, seria alguém injusto quando nós combatemos a injustiça em nós, na sociedade em que vivemos, nós queremos combater a injustiça, então a injustiça é algo danoso. Se algo danoso, poderia Deus ser injusto? Se Deus cometesse um ato de maldade, não seria Deus. Deus tem que cometer só atos, provocar e produzir atos de bondade. O que ele está querendo dizer com isso? Deus é a fonte das virtudes. Essa é a lógica que o codificador está nos trazendo com o auxílio dos Espíritos. Deus é a fonte da justiça. Deus é a fonte da misericórdia. Deus é a fonte da bondade. Deus, enfim, é a fonte do amor. O amor, Deus é amor, nos diz João. Paulo vai dizer que o amor de Deus
derrama-se sobre nós. Portanto, Deus é a fonte. E se temos, então, que caminhar na direção de Deus, da sua perfeição divina, temos que caminhar na direção desses atributos. Conquistar esses atributos, o princípio da justiça, da bondade, da misericórdia, enfim, os princípios que compõem o amor. Os atributos, as virtudes que compõem o amor. E estas virtudes em ação produzem o bem por onde transitamos, que chamamos de caridade. E Allan Kardec, falando de caridade, ele vai dizer que o único caminho para o reino dos céus é a caridade, porque ela é a expressão do amor em ação. E Deus é amor. Então nós temos que beber nessa fonte fecunda que é Deus e deixarmos o amor divino fluir através de nós e produzir as nossas ações. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós limpemos os canais das virtudes, usando uma comparação simplória. E através disso, então, precisamos conquistar essas virtudes. Mas para conquistar isso, precisamos nos movimentar. Já que a fé é raciocinada, precisamos fazer uso da razão. Muitas vezes, nós abrimos mão do direito de pensar. Aceitamos as coisas cegamente. E quantas besteiras cometemos por seguir alguém cegamente? Há falsos cristos, há falsos profetas, já alerta Jesus. E como é que podemos tomar o cuidado se são falsos cristos e falsos profetas? Fazendo uso da razão. Pensando, estes que se propõem como cristos, como profetas, estes estão na direção dos atributos da divindade, do amor, das virtudes, da misericórdia, da tolerância, da paciência e por aí afora. Se não estão, não são falsos profetas ou ainda limitados profetas. Aquilo que eles nos propõem é coerente com os ensinos do Cristo? É a maneira de usarmos o direito de pensar. Usar o direito de pensar para nos curarmos das doenças internas, colocando as lições e o remédio trazido pelo Cristo para nos curarmos destas mazelas internas. Então precisamos fazer uso da razão. A fé raciocinada nos convida também ao uso da razão nas nossas atitudes do dia a dia. Então precisamos fazer uso da razão a serviço da cura das nossas doenças internas, das nossas mazelas. Então temos que pensar. Quando somos guiados cegamente, e cegos guiando cegos há muitos por aí, e um dos mais trágicos que eu lembro assim de imediato foi um tal de Jim Jones na Guiana, quando ele achava que o mundo ia acabar, levou ao suicídio toda a sua comunidade. Será que eles já descobriram no mundo espiritual que o mundo não acabou? Cegos guiando cegos. Por quê? Porque aqueles que o seguiam não fizeram uso da razão. Se ele, Jim Jones, era doente, os outros, para cometer essa loucura, os outros poderiam ter questionado isso. Mas usamos, às vezes, abrimos mão do direito de pensar, da razão. E, principalmente, abrimos mão do direito de pensar para abastecermos da fé raciocinada, encontrando o Criador pela obra e compreendendo os seus atributos e o que ele espera de nós. E esta fé raciocinada, ela vai contribuir para que conquistemos um outro atributo, que chamamos de confiança. A fé inabalável nos dá confiança. Confiança em Deus, confiança em nós, confiança no nosso futuro. Mesmo com as dificuldades que vivemos, com a nossa imperfeição ainda, nós vamos analisar Jesus e ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Portanto, todos nós um dia chegaremos à perfeição. Não a perfeição absoluta de Deus, porque este é único, mas a perfeição relativa possível ao nosso alcance, para chegarmos ao nível da angelitude e como nesse nível
poderemos ser mais efetivamente colaboradores profundos de Deus, como Cristo o é. Então precisamos, com a fé raciocinada, ela nos oferece a confiança no saber divino, na misericórdia divina, na bondade divina, que Deus não pune, não castiga, não é carrasco, mas é Pai que ama e oferece recursos aos seus filhos. Compreendemos, temos uma fé, uma confiança em nós, porque se pensarmos um pouquinho racionalmente neste Criador, da forma que falamos há pouco, vamos entender que nós somos um investimento de Deus. E quando tivermos a convicção de que somos um investimento de Deus, precisamos de algo mais para caminharmos na direção dos objetivos que Ele propõe para nós. Nos dá confiança em saber que atingiremos a perfeição. A perfeição, evidentemente, não comunga com a imperfeição. Então, o que temos que fazer? Vencer as nossas imperfeições, as nossas doenças. E a energia que nos leva para isso é a fé raciocinada. Quanto mais forte a fé, mais preparados, mais forte é a energia que vai mover o motor da vontade. Já falaremos sobre a vontade. Então, a confiança oferece-nos recursos para movermos as nossas dificuldades e as resistências que ainda temos para vencer as nossas imperfeições. E nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado, nos diz Kardec, com Auxílios de Espíritos, capítulo 19 do Evangelho segundo do Espiritismo, fé que remove montanhas. É o título desse capítulo. Portanto, nos traz, se apoia na inteligência, no uso da razão. É por isso que precisamos usar a razão, a compreensão, e com isso sabermos que chegaremos lá. Mas para chegar lá é preciso colocar o motor em funcionamento. A energia é a fé. O motor que vai fazer o carro da nossa evolução, do nosso progresso, de caminharmos na direção da perfeição, esse motor se chama vontade. A vontade de empreender mudanças, de mudar os nossos comportamentos equivocados, de travarmos uma luta contra as nossas imperfeições, como propõem os Espíritos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata, neste capítulo, daquela passagem do Cristo, sede perfeitos. Então temos que travar a luta contra as nossas imperfeições. E para travar essa luta, precisamos da energia e da vontade, da energia que move a vontade. A energia da fé move a vontade, o motor vontade. E a vontade precisa empreender essas mudanças, vontade de mudar, vontade de tirar o homem velho de dentro de nós, doente, egoísta, orgulhoso, impaciente, intolerante. Vou parar por aqui para não doer muito, porque a lista seria grande. Então precisamos empreender uma vontade. E para empreender essa vontade de mudar o nosso comportamento, precisamos olhar para os nossos comportamentos. Precisamos estabelecer uma compreensão dos nossos comportamentos, olhar para nós. Isso se chama autoconhecimento. Que Kardec trata, entre outros lugares, estou falando aqui em essência, pegando algumas passagens, na pergunta e correspondentes respostas, perguntas e respostas são enumerada como 919 do Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nessa pergunta está um sábio da antiguidade vos disse. A verdade sobre nós. Um sábio da antiguidade vos disse. Conhece a ti mesmo para adquirir a sabedoria. Depois vem mais resposta de Santo Agostinho nos dando uma técnica para este autoconhecimento e vencermos as nossas imperfeições. Então precisa de vontade, de empreender mudanças.
O problema é que nós queremos mudanças no mundo, mas não empreendemos mudança em nós. O mundo só vai mudar quando cada um de nós mudar para melhor. Muitas vezes nós queremos que o pastor, o padre, o presidente da casa espírita mude, resolva os nossos problemas. Não resolvem. Oferecem os recursos que já foram oferecidos pelo Cristo e, portanto, os emissários, para que nós usemos desse recurso. A mudança interna é tarefa individual e intransferível de cada um. Não dá para alguém mudar por nós. Podem auxiliar com seus exemplos, com as suas atitudes, com seus incentivos. Como Jesus é modelo e guia. O maior ser que Deus mandou para servir de modelo e guia para nós. Mas ele não nos muda. Nós temos que pegar os seus ensinamentos e fazermos a nossa mudança. Para isso precisa de vontade. Vontade de mudar. E às vezes a vontade que precisamos, como nos diz Emmanuel, é bem pequena, é pouca. E aí eu pego um texto também do livro Consolador, do item 254, que é paciência e como adquiri-la? Pergunta Chico e sua equipe, e Emmanuel responde. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Ou seja, nós vemos trazendo, postergando vida, encarnação após encarnação, as nossas doenças. Eu não quero nem pensar quantas encarnações já tive. Só nesses 2000 anos depois da vinda do Evangelho. O que andei fazendo? Quantas mazelas andei produzindo? Quantas nós andamos produzindo? Haja vista a situação do mundo, dá para ter uma ideia no contexto geral. Então, nos acompanham essas mazelas de vida sucessiva. Então, é preciso que abandonemos. Deixemos de abandonar os esforços próprios. E adotemos um esforço definitivo de mudança, educando, como diz Emmanuel, a nossa vontade. É preciso a vontade de mudar a nós mesmos. É preciso que haja um esforço nessa direção de empreendermos mudanças em nós mesmos. Para travarmos essa luta contra as nossas imperfeições. Por isso, as respostas à pergunta 919 do Livro dos Espíritos nos propõem olhar para nós, para as nossas imperfeições. Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece a ti mesmo. Era uma proposta de Sócrates, que vinha de outros filósofos anteriores, mas que Sócrates e Platão consagraram essa máxima. Para haver progresso humano, é preciso que cada um de nós se conheça. Porque eu preciso saber quais são as mudanças que preciso empreender. Não basta eu ter uma vontade de mudar aleatória. É preciso que ela seja planejada, organizada. Então, eu preciso educar a minha vontade, a vontade de mudar. Enquanto não tivermos a vontade de mudar a nós mesmos, o mundo vai continuar sendo um mundo de provas e expiações. Se queremos mudar esse mundo, é preciso que mudemos. Mas se nós não fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Quando o mundo tiver que evoluir, se nós estivermos atrapalhando muito, sairemos daqui, vamos para outro mundo primitivo. Para não atrapalhar cá. Isso já aconteceu. Quem quiser saber sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, para entender por que os povos antigos diziam que tinham perdido um paraíso. Quantos de nós vamos, daqui a um tempo, reclamar este paraíso terra perdido, porque não acompanhamos o progresso, porque não tivemos vontade de empreender mudanças em nós. Mas para empreender mudanças em nós, olhando para as nossas imperfeições, precisa de um outro atributo. Qual seja? Eu já falei da fé, falei da razão,
falei da vontade, né? E falei da confiança. Tinha esquecido a confiança. Agora, o quinto atributo é a coragem. Coragem para empreender mudanças em nós. Para olhar para nós é preciso coragem. Olhar para as imperfeições dos outros é moleza, é fácil. E às vezes fazemos sem o menor cuidado. Faz parte da nossa doença. Olhar para nós precisa coragem. Coragem para saber o que precisamos mudar. Que vícios precisamos tirar de dentro de nós. Que mazelas precisamos mudar. O que está equivocado em nossos comportamentos? O que está nos levando a situações perturbadoras, a consequências equivocadas? O que está nos levando a fazer o que não devemos? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, diz Paulo de Tarso. E por que ainda fazemos o que não convém? Porque não estamos colocando como linha de frente esses atributos da fé, da razão, da confiança, da vontade de mudar e da coragem de olhar para nós e ver o que precisamos mudar. O que precisamos mudar em nós? Isso nós mesmos podemos dizer olhando para nós. Podemos ter auxílio aí da ciência que trata da psique, podemos auxílio nas palestras, nas obras, nos estudos da doutrina espírita, nos ensinos de Jesus. Mas a decisão de mudar é nossa. Então precisa coragem para olhar para as nossas próprias imperfeições. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nos diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Porque para atacar os serviços de redenção é preciso vencer as imperfeições. Nós temos medo de enfrentar as nossas imperfeições. Às vezes nós nos comprazemos nas nossas mazelas do egoísmo, do orgulho, da intolerância. Achamos que os erros estão nos outros. Será? Será que estão? A situação que vivemos no dia a dia nos mostra o que precisamos mudar. A situação que enfrentamos no lar nos mostra se precisamos de paciência, de tolerância, de compreensão. Do que precisamos. A experiência no ambiente de trabalho, em todos os lugares, nos mostram que mudanças precisamos fazer em nós. Como é que nós encaramos essas situações? Se nos aborrecemos, nos perturbamos, se agredimos, se nos exaltamos, é porque o problema está em nós. Não é naquilo que nos provocou. Aquilo ali são lições que Deus oferece. São experiências para o nosso próprio crescimento. E Emmanuel prossegue nessa mesma obra, Vinha de Luz, pelo Chico Xavier. A alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. E quantos passos precisamos andar? Ainda. Quantas encarnações precisamos viver ainda para empreender as mudanças necessárias? Quantas encarnações já vivemos, quantas vidas já vivemos e ainda estamos assim? E assim eu digo no contexto geral, não estou acusando ninguém em particular, no contexto geral, analisando o contexto em que vive a humanidade. Alguns povos mais doentes, outros menos doentes, uns povos mais evoluídos, outros menos, mas no contexto da humanidade nós ainda somos doentes. Então, é preciso que avancemos os primeiros passos para que um dia cheguemos aos 20.000, como propõe Emmanuel, simbolicamente. Né? Mas tendo a coragem e a vontade de empreender mudanças, estabelecemos um projeto de mudanças, estabelecemos propósitos de mudanças, mas aí nos falta um outro atributo, muitas vezes, a disciplina. Para empreender esta mudança, para fazer esta mudança, é preciso disciplina.
Não conquistamos, se você olhar a sua vida acadêmica, escolar, profissional, você não conquistou nada sem disciplina. Para conquistar a perfeição, não preciso de disciplina? Preciso de disciplina. E Deus, ao oferecer as experiências durante a vida, está nos convidando a nos disciplinarmos. São lições, cada experiência é uma lição a ser aprendida, ela contém uma lição a ser aprendida. Eu até costumo dizer que perguntemos a cada uma das nossas experiências que Deus espera de nós. Que preciso aprender com isto? E como dizem os estudiosos, isso inclusive está numa obra do Pastorino, que tudo aquilo que a gente exercita 21 dias consecutivos sem parar vira hábito. E até tem uma obra que faz uma técnica para isso, um exercício para isso, chamado Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas, de Will Bowen. Mas vale para a conquista de qualquer das virtudes, para vencer qualquer uma das nossas imperfeições, colocar disciplina naquilo que nos propomos. A disciplina é chave para continuarmos as nossas ações. Porque senão, sem disciplina, a gente se propõe, mas não faz. É muito comum a gente perceber isso nos regimes para emagrecer, por exemplo. Segunda-feira eu começo. Aí eu começo segunda, terça eu já não faço mais. Falta disciplina. Para mudar, para colocar esta vontade em ação, este motor vontade funcionando e movimentando o carro evolução, como a metáfora que usei, é preciso a coragem de olhar para nós mesmos, mas também é preciso da disciplina de nos mantermos nos propósitos. Não esmorecermos diante dos propósitos. E aí, eu pego uma passagem em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós muitas vezes reclamamos, e hoje em dia está muito comum a reclamação sobre a disciplina. A disciplina é fundamental para as conquistas que tenhamos que empreender na vida em qualquer sentido, especialmente para empreendermos mudanças em nós mesmos. A renovação interior poda a moral, exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito que se pretende culminar. Se temos a busca de chegar à melhora dos nossos comportamentos e um dia à perfeição, é preciso a disciplina para lograr este erro. Quem está nos dizendo isto, com outras palavras, são as mesmas propostas, Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, no livro Leis Morais da Vida. Portanto, a renovação interior requer disciplina e sacrifício para o labor, para lograr o êxito que se pretende culminar. Proposta de Joana de Ângeles. Assim sendo, disciplina é o sexto dos atributos que propomos. No livro Consolador, falando ainda de paciência, né, da paciência e como adquiri-la, prossegue a resposta de Emmanuel a essa pergunta, já falamos um pedacinho. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina atende à espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Por enquanto, precisamos da força, precisamos da lei, precisamos do judiciário, da polícia, para nos conduzirmos adequadamente perante as leis humanas. Mas quando aprendermos a fazer, a sermos disciplinados e a cumprirmos as nossas obrigações em todos os sentidos, inclusive as nossas obrigações para com o nosso progresso na direção de Deus, as coisas funcionarão espontaneamente. Até Rossando Klinge, numa de suas palestras, o orador espírita, ele vai dizer, se você ainda precisa pensar qual é a atitude boa, se essa ou aquela, é porque você ainda não é bom.
Quem é bom sabe automaticamente qual é o caminho. Então, nós precisamos nos disciplinar para escolher o caminho adequado, até que um dia ela seja de forma espontânea. Essa disciplina, inicialmente, então, era imposta através da lei, das obrigações, das exigências e assim por diante, para que um dia ela seja uma disciplina consciente, que brota de dentro de nós. Quando ela é consciente, ela brota dentro. Todas as virtudes, quando são conscientes, já conquistadas, elas vão brotar de dentro de nós, sem qualquer esforço. Não precisa de polícia, nem de judiciário, nem de fiscalização. E aí eu me reporto ao item 41 do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, quando ele trata, o título desse item é No Futuro. Propõe a leitura, eu não vou entrar nos detalhes desse item, como seria esse futuro quando nós usarmos estes atributos da fé, da razão, da confiança, da vontade, da coragem, da disciplina. Como seria este futuro quando nós conquistássemos a vitória sobre nós mesmos? Vale a pena ler. Item 41, No Futuro, livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E aí se aproveita, lá tem 200 e poucas mensagens mais, esclarecendo e nos orientando sobre o Evangelho de Jesus. E aí, precisamos de um outro atributozinho. Já falei 6, né? Então vamos ao 7º atributo, que seria de 8 que eu elenquei, a perseverança. Nós temos um propósito, temos até disciplina, mas erramos, falhamos. Temos que perseverar, levantar e seguir em frente. Porque vamos errar ainda, não somos perfeitos. Até adquirir uma lição nas escolas, quando tentamos aprender a tabuada, quantas questões erramos? Não tiramos 10 em todas as provas. Fomos errando, acertando, exercitando. Mas o que nos faz isso é a vontade de mudar, de persistir. Então precisamos perseverar. A disciplina nos faz seguir em frente e dar continuidade. Mas não podemos esmorecer diante da primeira dificuldade, como fazemos muitas vezes. Se te encontra, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. É mais um dos livros da série onde Emmanuel nos traz grandes lições, interpretando lições do Cristo. A primeira epístola a Timóteo, de Paulo, no item, capítulo 4, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Porque pelo exemplo, ele está convidando Timóteo a perseverar nas lições propostas pelo Cristo e, com a sua atitude, com o seu exemplo, contaminar aqueles e auxiliar aqueles que estão à sua volta. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal, nos chama a atenção Emmanuel no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier. É o mais fácil. Nós escolhemos o caminho mais fácil. Por isso precisamos de alguns atributos essenciais para não escolhermos o caminho mais fácil, mas escolhermos o caminho que devemos produzir. E aí eu lembro da liberdade de agir que nos propõe Emmanuel, no livro Recados do Além, quando ele fala de liberdade. Se não conheces os ensinos de Jesus, você é livre para fazer o que gosta. Mas se já conheces e aceitas os ensinos de Cristo, és livre para fazer o que deve. E fazer o que deve, muitas vezes, vai de encontro às nossas paixões, às facilidades da vida e assim por diante. Mas é preciso
que empreendamos mudança e perseveremos nessas mudanças. E, finalmente, como atributos de frente, para a gente encaminhar ao encerramento, precisamos da humildade. Porque é o combate à presunção, é o combate a acharmos que tudo gira ao nosso redor. O orgulho. O orgulho, junto com o egoísmo, são as doenças mais enraizadas em nós. Então, com o amor, com a caridade, combatemos o egoísmo. Mas é preciso da humildade. Então, cumpre não confundir a fé com presunção. Já que falamos da fé pouco antes. A verdadeira fé se conjuga para a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Humildade. Se temos que caminhar na direção da perfeição divina, na direção dos atributos da divindade, precisamos que sejamos humildes para reconhecer a grandeza, a bondade e a misericórdia de Deus e o interesse nele, investindo em nós e nos colocando humildemente ao seu serviço, principalmente ao serviço das orientações trazidas pelo Cristo. Desde há 2000 anos, revividas estas lições, estas orientações pela doutrina dos Espíritos. Os recursos, tenho dito com frequência, estão disponíveis. O que precisamos é usar este leque de atributos como linha de frente para conquistarmos a nós mesmos e vencermos as nossas imperfeições. E para finalizarmos, esses são atributos ou virtudes que precisamos para acelerar a conquista das demais virtudes e chegarmos mais rapidamente ao objetivo final, a perfeição. Não esquecendo nunca que a tarefa é nossa, é individual e intransferível, mesmo que tenhamos muitos auxílios, mas a tarefa de empreender essa mudança, essa transformação e essa busca de tirar o homem velho, doente de dentro de nós e colocarmos um homem novo, virtuoso, amorável, que deixa o amor divino fluir por si, e espraiar-se, irradiar-se à sua volta, isso é tarefa individual e intransferível de cada um de nós. Isso tudo o que falei são os propósitos iniciais, são as tarefas, linha de frente que precisamos empreender para chegarmos um dia à perfeição. Que possamos cada vez mais fazer essas conquistas e colocar em nossas vidas estes atributos que são fundamentais. Tem outros, mas estes são fundamentais como linha de frente para o nosso progresso. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a Casa Espírita, o Centro Espírita Luiz Picelli, pelo convite, e a vocês que nos acompanham, pela paciência de nos ouvir e nos acompanhar nesta reflexão. Que Deus nos ampare e nos abençoe sempre. Fiquemos em paz. Muito obrigado. Nós é que agradecemos muitíssimo, mais uma vez, a sua presença aqui entre nós. Já encerrou? Eu quero dizer mais algumas palavrinhas antes que eu encerre aqui a live? Não. Muito obrigado. Só agradecer a vocês pelo convite, como já fiz no final, né? E a oportunidade da tarefa. Eu costumo dizer que eu preciso do emprego. Ah, sim, com certeza. Esse emprego, nós estamos correndo atrás dele também, né? E, logicamente, Deus vai fornecer caminho para que a gente percorra, com certeza, porque somos, vamos dizer assim, amigos e irmãos numa trajetória em que somos facilitadores para levarmos mais gente conosco. Vamos aproveitar esse trabalho, esse emprego, então, para que cheguemos mais longe, não é? Então, para a gente encerrar,
as reflexões desta noite. Eu quero agradecer a Deus, a espiritualidade, por nos permitir chegar a muitos corações com estas palavras desse nosso amigo Telmo. Agradecemos a você, menino. Muito obrigada, viu? Que Deus te dê esse emprego e que nos dê a oportunidade de estar aqui, né, com vocês sempre, e você nos deu uma oportunidade de crescimento muito grande hoje. A sua reflexão foi pontual, nos dando assim o caminho, a receita mesmo, para nós chegarmos lá, né? E agradecemos também ao JK, que está abrindo essas portas para a expansão dessa nossa live a mais de 30 países, através das suas emissoras. Muito obrigada, JK. Agradecemos também a todos vocês que nos assistem nessa noite, que essa live está sendo reproduzida também pelo YouTube, aqui também no Facebook, pelo Celpe Picelli. Deixo aqui mais uma reflexão bem curtinha. Jesus não disse que seria fácil estar aqui, mas ele estaria conosco até os fins dos tempos. Basta dar o primeiro passo, não é verdade? Vamos caminhando junto, então. Feliz Páscoa, com muita reflexão, com Jesus no coração. Que assim seja. Muito obrigada.